Olá pessoal, voltando aqui novamente, mais uma vez, numa nova aula aqui para os assinantes do Observatório. Hoje eu resolvi falar sobre um tema que a gente tem comentado muito ali no nosso canal do Telegram, canal aberto, né? Que é a questão da desinformação e da propaganda. São duas coisas diferentes e que parece que muita gente não sabe ou não lembra. E essa falta de memória ou essa ignorância pode custar muito caro, pode estar custando muito caro para aquelas pessoas que estão preocupadas, muito preocupadas com a questão política, né? Justamente a questão que ocupa a mente de tanta gente é aquela que eles estão menos atentos. É claro, porque estão atentos às narrativas, aos memes, às questões mais diretas, às notícias, principalmente ao conteúdo da mídia, acabam distraindo de outras coisas. E eu queria recomendar primeiro a leitura daquele artigo que eu publiquei no Estudos Nacionais, no site estudosnacionais.com, que eu coloquei no grupo também, que é um artigo sobre a desinformação russa, a propaganda russa, melhor dizendo, na direita e na esquerda. Quer dizer, a coisa está acontecendo nos dois lados. Ela tem as suas feições diferentes, mas como a gente conhece a estrutura dos dois, né, da esquerda e da direita, a gente sabe qual é o benefício quem vai ter o benefício. Mas eu queria começar recomendando também dois livros aqui sobre assuntos do tipo, que é, por exemplo, o Serviço Secreto de Stalin, que é as memórias do Walter Krivinsky, que foi o primeiro, praticamente o primeiro dissidente soviético, e ele inclusive saiu da União Soviética antes da Guerra Fria, né? E inclusive aqui e esse também, o MI5, Arquivo Secreto de Walter Krivinsky, no MI5, Infiltração, Corrupção e Sabotagem Comunista no Ocidente. Quem foi responsável pela tradução desses dois livros, esses materiais aqui que estão em poder da CIA, mas que estão no domínio público, foi o nosso amigo Renato Rebelo, que é o responsável por esse tipo de publicação no Instituto de Estudos Nacionais. E uma das coisas importantes, por exemplo, nesse livro sobre o MI5, é que o MI5, como todo mundo sabe, é aquele serviço secreto lá do 007, né? O serviço secreto britânico. Já na década de 40, ele era praticamente um órgão do Império Russo, ou melhor, da União Soviética. Isso mostra o nível da infiltração dentro do serviço secreto, dentro daqueles órgãos que a gente classifica normalmente como de tal lado ou do outro lado. A gente faz já uma classificação, né? A gente se acostuma a lidar com as coisas da maneira como ela é dita oficialmente. Mesmo conservadores, mesmo direitistas, assim, os mais conspiratologistas, eles fazem e cometem esse erro, né? Mas é porque primeiro os direitistas porque acham que precisam aceitar legitimamente certos canais de informação, tanto o jornalismo quanto os órgãos oficiais que os jornalistas consultam. E do outro lado, muitas vezes se aceita uma informação, né? Mas se questiona totalmente ela. Ou seja, isso é tudo mentira, na verdade quem está por trás é a maçonaria, não sei o quê. E aí vem com as conspirações. Então, as duas posturas são posturas de quem não tem conhecimento sobre a estrutura do inimigo, sobre a estrutura de funcionamento, o método, a ideologia, primeiro a ideologia, né? Cosmovisão, as crenças, a ideologia, que é o que orienta a prática, a praxis, que é o que orienta depois as estratégias maiores e as táticas menores. Existe uma estrutura, antes da gente falar de propaganda e desinformação, que é o seguinte: existe a tática, que tática é como vou fazer para implementar uma determinada coisa. Ou melhor, a tática ela é como implementar, como fazer valer uma estratégia. Uma estratégia, por sua vez, é como implementar uma determinada agenda.
E aí a gente tem então uma estrutura em 3 níveis: a tática, a estratégia e a agenda. A tática pode parecer oposta à estratégia e até à agenda. Por quê? Porque a agenda é o objetivo maior, digamos, construir a hegemonia de determinado grupo político. Se esse grupo detém a informação, detém a ocupação de espaços de um canal de informação, por exemplo, qualquer informação que ele der, até contrária a ele mesmo, vai cumprir o objetivo de quê? De tornar de ampliar a legitimidade e a credibilidade desse canal de informação, que é o que, então ele vai, então, finalmente conquistar uma certa hegemonia. Então, é por isso, é nesse aspecto que muitas vezes a gente vê pessoas denunciando, fazendo certas denúncias e tal, mas na verdade trabalham para aqueles mesmos que estão denunciando. Aí é o papel da desinformação, né? Então vamos entrar já nas definições importantes, que é a desinformação e a propaganda. Em primeiro lugar, a propaganda é quando ela é direta e abertamente a favor da agenda de determinado grupo, mas ela é uma propaganda no sentido de um propagandista pago, um propagandista de fato. A gente julga isso através da análise do agente, de onde vem essa propaganda. Então, RT, canal estatal russo, Russian Today, a informação vem de lá, vem a favor, e é uma informação a favor da Rússia. Então, obviamente, isso é propaganda. Ah, mas o Sputnik também é a mesma coisa. Ah, mas saiu no UOL. Bom, é abertamente a favor da Rússia. É propaganda ou é desinformação? Aí vai depender de algumas coisas. Quem são as pessoas entrevistadas? Quem são as pessoas, quem é o autor? Qual é a ligação do autor com a Rússia? Ah, não tem ligação nenhuma. E as pessoas entrevistadas também não tem ligação nenhuma, mas é uma coisa que ajuda a agenda da Rússia. Então é desinformação. Se é uma pessoa ligada diretamente, é propaganda. É muito simples isso aí. É muito simples. E essa distinção é importantíssima porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, não, fulano não trabalha mais para a Rússia. Ele trabalhou uma época, agora não está mais, então dá para confiar nele, né? Ora, uma das mais famosas, um dos mais famosos, uma das mais famosas funções da desinformação é justamente servir de credibilidade para o canal do inimigo. Como é que ele vai fazer isso? Obviamente sendo afastado do canal de propaganda, propagandista, né? Então ali a escola de Frankfurt foi extremamente útil para isso aí, porque ele dava todo um instrumental teórico para isso. Então abasteceu a esquerda cresceu, se alastrou por tudo, dizendo que não temos nada, somos a favor da liberdade, que é um dos valores do capitalismo, né? Então você utiliza o quê? Como é que você vai fazer um capitalista dizer não, somos contra a liberdade? Isso aí vocês estão falando aí, mas a gente é contra isso aí. Não, eu estou falando a favor da liberdade. Volta para a questão mais genérica e diz, olha, isso aqui é liberdade. Estou criticando o capitalismo em defesa da liberdade. Então aí o direitista liberal fica sem resposta pois é, tá bom. Então aí ele vai lá ver no stalinismo e vê que eles estavam escravizando os trabalhadores. Então o liberal vem mostrando as contradições do comunismo dentro do mesmo paradigma libertário, de certa forma igualitário, do comunismo. Entraram na cabeça da direita liberal que achou que precisava defender aquilo, porque senão não tinha lugar mais na sociedade, porque se construiu uma espiral do silêncio, e essa é a grande função da desinformação. A escola de Frankfurt, como eu falei, foi o principal canal de desinformação, e ela inseriu na mentalidade ocidental não só o igualitarismo, como a ideia de uma cultura de massa globalizada e total, né? Que não estava mais amparada, por exemplo, no cristianismo, a Igreja Católica. E como que isso, então, se tornou, de repente, os conservadores, os católicos, os cristãos, todos defendendo uma multipolaridade, né? Por quê? Porque o igualitarismo entrou na mente dessas pessoas, inicialmente como empréstimo, assim, vamos defender isso aqui porque eles defendem, então eles não podem ir contra. Então aí a gente ganha espaço. E aí depois esqueceu disso e começou a defender, mesmo com unhas e dentes, como se fosse uma crença, e virou uma crença hegemônica. Então esse é o papel da desinformação. O que acontece com o brasileirismo é que ele na verdade,
ele pega essa resposta liberal que deu origem ao globalismo, a resposta liberal às críticas da escola de Frankfurt, essa resposta que deu origem ao globalismo, ele pega esse globalismo e diz assim, olha, vocês deram essa resposta, mas não foi suficiente, nós vamos agora dobrar a meta, vocês ficaram piores ainda, claro, com a ajuda deles, ficou muito pior, então agora nós vamos oferecer uma nova saída, e agora essa saída vai ser o quê? Esqueçam esse negócio de igualitarismo e vamos voltar para a hierarquia. É a hierarquia da Rússia. Por quê? Só pode ser a hierarquia da Rússia. Por quê? Porque vejam que eles estão querendo romper com uma era de igualitarismo do globalismo. Mas a gente sabe que essa era de igualitarismo do globalismo foram eles que colocaram ali. E pior do que isso, essa onda de igualitarismo, essa ideal de igualitarismo veio de onde? Veio dessas doutrinas ocultistas que estavam por trás das ideologias, das escatologias políticas da qual faz parte nazismo, fascismo, comunismo, que o Dugin propõe unir todos contra o liberalismo. Quando as pessoas pensam que que fugindo de um assunto, esse assunto vai se tornar menos relevante, elas se enganam muito, né? Se enganam muito. Então, compreender o papel da desinformação e da propaganda é essencial para compreender exatamente o terceiro tópico, né, que é o do idiota útil. O idiota útil é aquele que vê as coisas, parece que é verdadeiro, parece que ele deve dizer aquilo, que ele deve agir daquela forma. Então ele acredita na propaganda e trabalha com o imaginário feito pela desinformação, né? O idiota útil, e tem também o idiota útil, tem o expert útil, né, que não é tão idiota, que é quase um desinformador. Tem claro, o idiota inútil, né? Mas esse aí a gente nem precisa falar. Mas o idiota útil em geral é exatamente esse que consegue dar a maior amplitude para o desinformador. Ele dá espaço para o desinformador, ele dá espaço para o propagandista, e ele, justamente por não perceber, não saber o que está acontecendo, ele vai fazendo achando que está tudo bem, que tudo é maravilhoso, e é isso mesmo, é por aqui e tal, e ele vai deslumbrado, enquanto que, e muitas vezes alguns até têm uma certa noção de geopolítica, mas tão errada, tão fora do lugar, que ele pensa que ele está por cima, ele que está fazendo o negócio. Ele que está instrumentalizando aqueles conhecimentos, aqueles autores, aqueles nomes, aquelas pessoas, aquelas ideias, quando na verdade ele é o maior instrumento ali nas mãos dessas pessoas. Então o idiota útil ele tem um papel importantíssimo porque ele não pode ser acusado de desinformador e também não pode ser acusado de propagandista, mas ele é as duas coisas, né? Mas quando acusarem ele vai dar risada, vai achar que vocês são muito ignorantes, vocês vê coisa onde não existe, vocês são malucos, vocês são conspiratórios e tal, né? E por outro lado, falando do conspiratório, por outro lado existe o cara que acha que tudo é conspiração e ele força muito, esse é aquele que repete muito a própria desinformação. E a desinformação russa atual age exatamente na conspiratologia. Claro, o Dugin, ele divulga vários autores, inclusive autores que acreditam em extraterrestres, que acreditam em teorias mais bizarras do mundo. Ele acredita naquilo, não sei no que o Dugin acredita, mas ele sabe que ele lançando essas coisas que deixam tudo que colocar o globalismo como uma coisa inescapável, invencível, totalizante, isso é positivo para a causa da Rússia. Então, quando você vê uma pessoa extremamente pessimista em relação ao mundo e ela foca somente no lado ocidental, o Ocidente acabou, aqui é só putaria, isso aqui só quer dizer que você pode ter certeza que é a pessoa que foi muito influenciada por essa desinformação e ela tem um sentimento, que é um sentimento de total abandono de Deus, abandono de tudo, já é um sentimento gnóstico e ela vai repetir exatamente o modo de proceder desses desinformadores russos, né, os eurasianos, que são no fundo todos gnósticos, né? Então é uma coisa, isso vai movimentando o sentimento das pessoas através de áreas mais sutis, essa desinformação, que a direita em geral as pessoas não estão ligadas, não estão atentas. A área da cultura pop, por exemplo.
cultura pop. Vocês já viram o quanto de cultura oriental entrou no Brasil há anos atrás, inclusive o mundo underground, que também está carregado de sadismo, de uma série de coisas. Esse pessoal é tudo desse meio. E todos eles são desse meio. E se dizem muito tradicionais. Eles é que vão resgatar a tradição. Que tradição é essa? Então entra uma outra camada mais profunda da desinformação, que é a desinformação tradicional, a desinformação religiosa, a desinformação espiritual, que a gente pode dizer, tem um autor que fala que a Madame Blavatsky teria sido pioneira nisso aí, e que o Dugin a gente pode dizer que é, também seguindo os passos dela, que é de uma espécie de desinformação, de infiltração de conteúdos satânicos dentro da cultura ocidental. Esses autores que são esotéricos, eles dizem que era uma infiltração de contra-iniciação dentro de um universo iniciático. Ou seja, estava lá o René Guénon com a sua iniciação de caminho da mão direita, que é a via gnóstica da negação do mundo, da ascese, e vinham então os malvadinhos da via da mão esquerda, que é o da destruição revolucionária do mundo. Resumindo essas duas correntes. Mas só que as duas correntes são gnósticas, né? Então a gente vê claramente esse embate, esse intercâmbio entre gnosticismo de mão direita e gnosticismo de mão esquerda, claramente dentro como uma dinâmica interna do movimento revolucionário, né? E isso é uma coisa que, infelizmente, os conservadores, todo esse negócio que eu tentei passar aqui de forma muito sucinta e talvez confusa, os conservadores se desinteressaram completamente de compreender. O site do Instituto Estudos Nacionais é o único que tem abordado o problema do neofascismo esotérico no mundo e a sua perigosa infiltração entre os católicos. Como resultado de uma desesperança com o mundo e um foco desmedido em soluções políticas e promessas messiânicas, muitos católicos conservadores têm se deixado levar pela sedução gnóstica disfarçada de tradicionalismo. Com isso, a verdadeira tradição, ligada à Santa Igreja Católica, vai sendo relativizada e enfraquecida, por meio de uma tibieza dos fiéis, que leva a uma indiferença em relação à verdadeira ameaça às nossas almas. Ajude o Instituto Estudos Nacionais a continuar este trabalho assinando o Observatório, nossa plataforma de estudos que traz cursos e reflexões sobre a conjuntura global.